todos. É uma alegria para nós podermos mais uma vez visitar esta casa espírita e trazer a palavra, né, da doutrina. O tema hoje é um tema doutrinário. Nós vamos falar sobre o bem e o mal, que está lá no capítulo com esse título mesmo, no capítulo de O Livro dos Espíritos, o bem e o mal, iniciando na questão 629. Mas como o capítulo tem, acho que 11 ou 12 questões, não dá para a gente abordar todas as questões do capítulo. Então, nós escolhemos algumas questões, porque o nosso tempo não é longo, né? E vamos explorar, assim, as que eu considerei melhores, assim, que dá mais margem à argumentação e tal, para ser trabalhado. Agora, antes de iniciar com o Livro dos Espíritos, nós poderíamos refletir sobre o que é o bem e o mal, né? E o que isso representa na nossa vida. Se nós pararmos para pensar, nós percebemos que o que nós somos, a nossa pessoa, o que nós já conquistamos, a maneira como nós agimos, nos comportamos diante das pessoas, das diversas situações, principalmente de conflitos, representa exatamente aquilo que nós já aprendemos em termos de equilíbrio diante do mal, para podermos agir do bem. Então, se nós pensarmos, por exemplo, numa determinada discussão, se a gente consegue manter o equilíbrio, né, a paciência, a tolerância, mesmo que alguém esteja nos agredindo, é porque nós já estamos equilibrados, mais ou menos equilibrados, nessa questão de se defrontar com um suposto inimigo, né, vamos dizer assim, mas perceber que nós não devemos entrar naquela vibração do mal, porque o equilíbrio é a vibração do bem. Então, nós vamos perceber pelo estudo a definição, o conceito do bem e do mal. Se o mal é necessário ou se ele não é necessário a nós. Porque permite Deus que o mal exista, né? Tudo isso nós vamos responder durante o estudo que nós vamos fazer. Nós conhecemos os dois, né? Aí nós dividimos, para que é o certo, para que é o errado. Isso, nós vamos ver direitinho. Antes de começar, nós vamos primeiro fazer umas considerações aqui, depois nós vamos para o data-show. Então, nós vamos ver aqui que o que é o bem. Vamos começar pelo bem. Vamos tentar umas definições aqui para a gente já ter alguns subsídios para depois compreender melhor as respostas do Livro dos Espíritos. O bem designa, em geral, de um modo geral, o acordo entre o que uma coisa é e com o que ela deve ser. Então, se uma coisa é tal qual aquilo que ela deve ser, então é o bem. Agora, quem nos explica é a moral que nós fomos aprendendo vida afora, pela educação que nós tivemos. Primeiramente na família, na religião, quem estudou filosofia, estudou moral, certo? Então, nós temos uma noção do bem e do mal. E também, será que nós não trouxemos de outras vidas essa noção do que seja o bem, do que seja o mal? Trouxemos ou não? Com certeza trouxemos. Porque nós somos espíritos já de um certo adiantamento, né? Não muito, claro, somos inferiores ainda. Mas nós não somos homens primitivos. Porque os homens primitivos, eles estavam muito completamente, poderíamos dizer, na ambiência da inferioridade, porque nem livre-arbítrio ainda eles não conheciam. Conforme
foram evoluindo, é que graças à inteligência, o livre-arbítrio foi sendo desenvolvido. E é esse livre-arbítrio que vai nos direcionar diante do bem e diante do mal. Então é muito fácil a gente entender por que a gente examina, assiste, por exemplo, uma discussão, uma situação onde há o mal, o desequilíbrio. E a gente pode fazer a nossa opção, pelo bem ou pelo mal. É graças a essas conquistas que nós já temos, esse conhecimento. E também as inúmeras experiências que a vida já nos deu, que nos fez perceber que para o mal existe um preço alto, né? E o bem só valoriza, só eleva, só promove para o progresso. Então é muito fácil a gente perceber a diferença entre o bem e o mal. O difícil é a gente não se envolver no mal, né? Isso que é o difícil. Então o moral, o que é o mal para a moral? É o contrário do bem, obviamente, né? É o contrário do bem. Aceita-se também que o mal seja tudo o que constitui obstáculo, impedimento ou ainda contradição àquilo que é perfeito. Então, nós conhecemos o bem, conhecemos aquilo que seria perfeito, temos essa ideia, esse conceito. Tudo que se opõe, que se coloca como obstáculo a isso, é o mal. Numa palavra mais simples, é a desarmonia, é o desequilíbrio. Mas mesmo tendo essas noções, a gente às vezes ainda consegue desejar até o mal para os outros. Isso é reflexo também da nossa inferioridade. E nós espíritas, que já temos uma certa noção, né, porque a doutrina nos abre a consciência, né? Quem estuda o espiritismo de verdade, principalmente duas obras básicas. Primeiro, o Livro dos Espíritos, que é a nossa cartilha do bem, né? E depois o Evangelho, que nos dá todos os caminhos para sermos homens de bem. Quem conhece, estudando mesmo, sempre, né, perseverando no estudo, não pode se justificar perante uma atitude maléfica. Quando a gente dá aquelas escorregadelas, que a gente ainda dá, porque não somos perfeitos, mas não há justificativa mais, porque nós já conhecemos essa diferença entre o bem e o mal. Nós já temos livre-arbítrio bastante desenvolvido. Nós temos um conhecimento que a doutrina nos passa. Então, nós temos que ser mais rigorosos com nós próprios. Em vez de julgar o outro e ser rigoroso com o outro, para que ele faça o bem, façamos antes nós. Nós é quem precisamos fazer antes. Correto? O mal, todo mal, ele tem uma causa, né? O mal, ele não acontece assim de repente. Sempre existe alguma coisa anterior, algum fato, algum desentendimento, alguma segunda intenção que vai desencadear o mal. E nós, espíritas, sabemos até que há influenciações espirituais para que o mal aconteça, certo ou não? Sabemos. Só que nós também não podemos atribuir todo o mal à obsessão, à influenciação negativa dos nossos irmãos inferiores. Às vezes é comum a gente observar isso daí. A gente consegue observar. A pessoa não assume a postura dela, a parcela dela de responsabilidade no mal em que ela está envolvida. Aí ela fica achando que tudo é obsessão. Então nós temos que saber que também nem tudo é obsessão. A responsabilidade é uma coisa assim muito séria, exige maturidade e exige conhecimento. Um jovem, por exemplo, de
14, 15, 16, 17 anos, ele ainda não tem esse senso da responsabilidade completo. Está assimilando, está aprendendo. Então ele erra mais do que um adulto, obviamente. Porque um adulto, ele já desenvolveu esse senso da responsabilidade e ele tem uma percepção maior, mais aprofundada, do que seja bem do que seja mal. Certo? Mas, aqui nós vamos ver que a maneira de usar o livre-arbítrio é que vai revelar se nós somos indivíduos responsáveis ou não pelo que nós fazemos. Porque livre-arbítrio quer dizer o quê? Escolha. Tudo na vida é escolha. E tudo na vida está envolvido pela possibilidade de se tornar mal ou de se tornar bem. Concorda? Então depende de quem, para que o mal aconteça ou para que o bem seja prioridade. Depende de cada um de nós. Depende das pessoas que estão envolvidas naquela situação. E isso é que nós chamamos de responsabilidade moral diante do bem e do mal. Agora nós já podemos começar o estudo pelo Livro dos Espíritos. Aqui na primeira questão colocada, nós vamos ver o seguinte. Kardec pergunta: que definição se pode dar da moral? O que é a moral? Agora respondido não por mim, que estudei em outras fontes, mas pelos próprios espíritos, né? Eles respondem assim: a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, o bem é a regra do bem proceder, ou seja, de proceder corretamente. O que será que nós podemos entender por isso? O que é proceder corretamente? Está lá a resposta: observar a lei de Deus. Então, se nós conhecemos a lei de Deus, nós temos que segui-la para não incorrermos no mal. Agora é fácil seguir a lei de Deus assim, à risca, todo instante, sem nenhum deslize? Claro que não. Um dia chegaremos lá. Nós temos aí o exemplo de Chico Xavier, nós temos exemplos aí do próprio Mestre Jesus, né? Que já era quando veio à Terra, Espírito perfeito. Mas nós ainda estamos caminhando, né? Então, olha, o homem procede bem quando? Quando ele faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Mas eu fazer tudo para o bem de todos, que responsabilidade, não? Mas por que será que eu devo fazer tudo pelo bem de todos? Para combater em mim mesma o egoísmo. Porque o que revela a nossa inferioridade, o que é? É o nosso egoísmo. E daí derivam-se todos os vícios, né? Maledicência, orgulho, vaidade, ciúme, inveja, etc, etc. Então, se nós, em tudo que fizermos, procurarmos fazer não só para o nosso bem, mas para o bem do nosso semelhante, nós estaremos cumprindo a lei de Deus. Lembrando Jesus: amai a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amai ao próximo como a si mesmo. Fazer ao outro aquilo que você quer que ele faça para você. É a chamada lei áurea dentro da doutrina. Então, em tudo nós temos que colocar esse entendimento. Em tudo. Correto? Nas mínimas coisas que nós fazemos. Por exemplo, vamos estacionar um carro. Tem uma vaga que cabem 2 carros. Se eu estacionar no meio, prejudico o outro que vai vir atrás. Então a gente tem que lembrar. Eu sempre faço esse exercício.
perceber, aqui cabe só o meu carro ou caberia mais um, se chegasse. Nem que tenhamos que fazer uma nova manobra. A gente tem que pensar que tem mais alguém que poderá também usar aquele espaço. Então isso é uma forma de combater o egoísmo nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes nossas. Aí estaremos fazendo não só o nosso bem, porque o primeiro que ganha é quem faz, mas também estaremos ajudando o bem do outro. Agora aqui nós vamos para 630, que diz assim: como se pode distinguir o bem do mal? Então Kardec quer saber como é que faz a diferença entre o bem e o mal. Os Espíritos respondem: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. Já falou lá na anterior. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la, ou seja, contrariá-la. Em outras palavras, é a mesma coisa que nós já vimos na questão anterior. Só que aqui nós podemos refletir sobre quando a gente faz o contrário, o que pode nos acontecer quando nós infringimos a lei de Deus, desrespeitamos, desobedecemos a lei de Deus. O prejuízo é para quem? Em primeiro lugar, para quem faz o mal. Aqui nós estamos entendendo que infringir a lei é fazer o mal, correto? Então, se eu faço errado, se eu promovo, se eu sou a causa de algum mal, a primeira pessoa que tem o prejuízo sou eu. Da mesma forma que, se eu fizer o bem também, a primeira que ganha é quem faz. E aí é que nós vemos a responsabilidade que nós temos que ter com as nossas atitudes. Não só pensando em nós, para não sermos egoístas, mas também para pensarmos no irmão, que pode muitas vezes ser prejudicado, né, por nós. Aqui uma questão grande, não teve jeito, tive que diminuir a letra. Eu vou ler, se não estiver dando para ler aí atrás. Siga. Por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Então Kardec quer saber por que Deus permite que exista o mal nas coisas, naquilo que a gente faz, né? Deus não poderia ter sido mais bonzinho para conosco, nos livrando do mal? Às vezes a gente já pensou isso, será que não? Eu já pensei muitas vezes, principalmente antes de estudar a doutrina, mas agora a gente tem a resposta. Então, o mal ele tem a sua importância também. Vamos ver. Os Espíritos afirmam: já te dissemos, os Espíritos foram criados simples e ignorantes. Lá na questão 115 explica sobre isso. Deus deixa que o homem escolha o caminho, por isso Ele nos deu o livre-arbítrio. Nós aqui vamos escolher o que nós queremos. Queremos o bem ou queremos o mal para nós? Tanto pior para ele, para o homem, né? Se toma o caminho mal, mais longa será a sua peregrinação. Então, quer dizer, eu tenho o direito de escolher, Deus permite. Só que se eu escolho o caminho do mal, o que vai me acontecer? A minha evolução vai ser mais complicada, mais difícil, mais prolongada. Certo? Porque quem faz o mal, além de não estar resgatando o mal anterior que já deve ter feito, ainda está contraindo mais dívida para com a lei. É o que a gente chama de karma. Então nós estamos aqui para nos livrarmos das dívidas que nós temos para com a lei divina até aqui. Agora, se em vez de nós saudarmos as nossas dívidas através da prática do bem,
nós continuarmos adquirindo mais karma, então Deus permite, tudo bem. Deus é maravilhoso, é bom, mas é justo. Você quer atrasar, tudo bem, mas que vai ter que ressarcir, vai. Né? Se não existissem montanhas, aqui ele está dando um exemplo. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. Então o mal é necessário para que a gente entenda que o bem existe. Concorda? É preciso que o espírito ganhe experiência. Tudo na nossa vida é experiência, tudo. No mal, no bem, tudo. Nós precisamos disso. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. O espírito se une ao corpo. Ali, além dele explicar que é necessário, que através da experiência que o espírito vai burilando, vai acertando suas dívidas para com a lei divina e vai evoluindo consequentemente, ele ainda diz que é por isso que nós nos encarnamos aqui. Por isso que estamos aqui. O nosso espírito unido ao nosso corpo físico. Se nós não precisássemos dessas experiências, de exercitar o livre-arbítrio, nós não precisaríamos estar reencarnados. Correto? Continuando. 637. Aqui eu coloquei só um comentário de Kardec, porque o próprio comentário já dá para entender aquilo que foi perguntado pelo próprio comentário. Ele diz assim, vamos ler depois o comentário. As circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. Relativa gravidade. Então significa que dependendo de como o mal acontece, de quem está envolvido no mal, é que ele vai ser considerado mais grave ou menos grave. Mas é sempre mal. Não se engane. Né? Muitas vezes comete o homem faltas. O homem comete faltas que nem por serem consequência da posição em que a sociedade o colocou, elas se tornam menos repreensíveis. Então, às vezes a pessoa, vamos colocar um exemplo para a gente entender. A pessoa nasceu lá na favela, num ambiente de tráfico de droga, prostituição, né? O ambiente não está ajudando, está? Não. Mas isso, apesar de ser levado em consideração, não justifica o mal. Por quê? Se nós refletirmos mais profundamente, nós vamos lembrar que, às vezes, o próprio espírito, antes de reencarnar, pediu que ele nascesse numa favela, naquele ambiente, para testar a sua coragem de vencer a prova. Ele, muitas vezes, na maioria das vezes, ele escolhe onde quer viver. E Deus permite. O plano espiritual até ajuda a construir o plano reencarnatório. Vai, meu filho, você vai morar numa favela, é isso que você quer? Ah, quero. Você vai ser influenciado, poderá ser influenciado por tráfico de drogas, poderá cair na prostituição. Não, mas eu vou e vou superar tudo isso. Mas o espírito reencarna e de repente ele se vê envolvido por essa situação, sem força para evitar o mal. Da mesma forma que ele pode se tornar um vitorioso, um exemplo para os outros ali. É sempre uma escolha do espírito. Agora, o que ele trouxe na bagagem, em termos de conquistas morais, é que vai ajudá-lo
a superar as provas. Ele poderá vencer ou não. Sempre depende das condições do espírito. Continuando aqui para acabarmos essa página. Assim, não. A sua responsabilidade é proporcionada aos meios de que ele dispõe para compreender o bem e o mal. Então, a responsabilidade dele, qual será? A de compreender o que é bem e o que é mal. E aí, então, ele fazer a escolha dele, através do livre-arbítrio. Correto? Tem meninos da favela que se tornam excelentes jogadores de futebol, gênios do futebol, né? Se todo mundo sabe disso, a televisão sempre conta as histórias. O programa do Hulk, Caldeirão do Hulk, ele sempre mostra algumas histórias de pessoas assim, que estavam num ambiente difícil. O menino tem cabeça boa, tem coração bom, mas está difícil ele sair dali. Se ele tiver a graça de uma mão amiga, ele consegue vencer. Mas ele precisa ter o quê? Vontade de vencer o mal. Ele tem que ter suporte, coragem moral. Se ele trouxer, beleza. Ele até pode ir sozinho, sai sozinho dali. Mas se ele não tiver, e tiver alguém, tiver a graça de alguém ajudá-lo, ele tendo realmente vontade e esforço, ele vai vencer a prova. Ah, mas aí alguém vai dizer assim, ah, esse cara nasceu com a estrela na testa. Imagina, tanto moleque aqui, o Hulk veio aqui e levou esse. Como é que nós podemos explicar isso? A vida coloca as circunstâncias. Com certeza, ele já tinha sido visto por alguém, observado por alguém. No futebol tem o tal de olho, não tem? Como é que chama? É olho? Olhei. É no jornalismo que tem essa palavra olho. No futebol, o olheiro é aquele que vai assim nas periferias isso, e observa os meninos que estão revelando talentos. Então veja, aí nós lembramos a parábola dos talentos. Deus nos dá o talento, mas é preciso que nós o desenvolvamos através do esforço, da vontade. Ninguém consegue progredir sem vencer o mal. E onde é que está o mal? Está dentro da gente mesmo. É a nossa inferioridade, é a nossa preguiça, é a nossa maledicência, o nosso egoísmo, a nossa falta de vontade, comodismo. Muitas vezes a pessoa fica se maldizendo por estar naquela condição difícil, em vez dela reverter o quadro, criar coragem, dizer, não, eu vou vencer, está difícil, mas eu vou vencer, eu quero e vou conseguir. Nós sabemos que o mal, do ponto de vista dos nossos espíritos inferiores, ele pode acontecer pela influenciação, né, pela obsessão, mas desde que nós permitamos. Se nós não entrarmos em sintonia, nós não vamos ser influenciados para o mal. Nem para falar da vida dos outros, porque dirá para cometer um crime, um roubo, um mal maior. Da mesma forma, a lei de sintonia funciona para o bem. Se eu tenho pensamentos bons, pensamentos positivos, se eu tenho coração bom, se eu procuro fazer tudo com amor, respeitando o outro, eu vou me sintonizando com os benfeitores espirituais, que podem me ajudar. Então nós temos que vigiar e orar, como Jesus nos ensinou.
vigiando e orando, nós sempre saberemos fazer a diferença entre o bem e o mal e optar pelo bem, obviamente. Com certeza. Nesta página, que é a última, nós vamos ler o seguinte: parece às vezes que o mal é uma consequência da força das coisas. Então aqui ele está colocando assim o Kardec, parece que o mal é maior do que aquilo que a gente pode. É uma consequência de coisas que têm força maior do que a gente, que já vem vindo. Tal, por exemplo, a necessidade em que o homem se vê, em alguns casos, de destruir até mesmo o seu semelhante. Matar, né? Ou então passar para trás, também é destruição. Poder-se-á dizer que há então infração da lei de Deus? Vamos pensar numa situação assim, dramática. Ou você mata ou você morre. A gente sabe que não deve matar. Mas se eu não matar para me defender, eu vou me complicar, porque ele vai me matar. Um ladrão que entra dentro da sua casa, por exemplo. Aí ele quer saber, numa situação dessa, a gente poderá dizer que há infração da lei de Deus? Contrariou a lei de Deus? Sim ou não? Sim. Porque o mandamento não vai mudar só porque o ladrão entrou na sua casa. Ou vai? Obviamente que não. Mas, será que não vai haver uma atenuação desse mal por parte da espiritualidade? Eles vão atenuar, vão considerar esse mal mais leve, porque a circunstância vai ser levada em consideração. Da mesma maneira que aqui nas leis humanas também acontece, né? A circunstância em que um crime acontece pode pesar mais ou menos para a pena. Correto? Então vamos continuar para entender agora a resposta que Kardec recebeu. Embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Então era necessário se defender do ladrão que entrou na casa para roubar, para estuprar a mulher, as filhas? Era. Mas não deixou de ser mal. A defesa foi feita, mas não deixou de ser mal. Essa necessidade desaparece, entretanto, à medida que a alma se depura, passando de uma a outra existência. Então, mais culpado é o homem quando o pratica, porque melhor o compreende. Então ele está dizendo assim, essa necessidade às vezes, em algumas situações, a gente, por exemplo, sobrevivência, uma questão de sobrevivência, por exemplo, como eu coloquei, autodefesa, a gente praticar o mal. Essa necessidade, ela vai desaparecendo na medida em que nós vamos evoluindo. Porque quando nós formos mais evoluídos, nós teremos mais compreensão das coisas, nós teremos mais calma, mais paciência, tolerância. Há casos em que uma pessoa abordada no trânsito por um bandido e não é morta, porque ela tem a capacidade de ter a paciência, pensar, raciocinar e não reagir diante do bandido. Agora, aquele outro que não tem isso, que aliás às vezes até carrega uma arma dentro do carro para se defender, esse já vai se dar mal. Então, são as conquistas morais de cada pessoa que vão pesar num momento difícil. Então ele disse ali, ó, mais culpado é o homem quando pratica o mal, porque melhor o compreende. Então, se nós já compreendemos, temos o estudo, já temos maior compreensão, nós temos mais responsabilidade. Agora, aquele que não está preparado,
que não tem a conquista de certas virtudes, que não tem o conhecimento que a doutrina passa, ele também tem o peso de infringir a lei de Deus. Mas é considerada uma infração mais leve. Ou seja, numa palavra, numa frase conhecida dentro da doutrina, explica-se tudo isso daí. A quem muito for dado, muito será cobrado. Então, se eu tenho conhecimento e eu praticar o mal, vai pesar mais para mim do que aquele que pode fazer o mesmo mal, mas não tem o conhecimento que eu tenho. Então, por essas explicações, nós vemos que a doutrina ela é simplesmente maravilhosa, porque ela nos elucida, ela nos esclarece as diferentes situações. Agora, nós precisamos observar que há sempre a questão do livre-arbítrio. Nós escolhemos para nós a vida que queremos. Nós atraímos o mal que nós queremos. Nós podemos atrair somente bem para a nossa vida. Agora, claro, cada um de nós está num determinado momento, num determinado ponto do processo evolutivo. Uns mais preparados, outros menos preparados. Mas aí, existe também a questão da dor, que precisa ser lembrada. Todo mal produz dor, tanto para quem faz, como para quem recebe. Correto? Lá em Utuporanga, um rapaz alcoólatra, coitado, doente, matou a mãe com 3 facadas. E a minha filha advogada foi dar assistência para ele na prisão. Ele já estava no mesmo dia, à noite. Ele já estava arrependido, desesperado. Ele sabia que ele não podia continuar bebendo. O médico tinha advertido que ele estava em tratamento, tomando seus remédios caixa preta. Mas ele foi arrastado para o mal. Arrastado simplesmente, porque aconteceu assim. Ele levantou-se de manhã, estava faltando um remédio, ele disse para a mãe que ele ia à casa da irmã buscar 15 reais, que ele precisava comprar um remédio. Como ele era viciado em álcool, a irmã falou: não vou te dar dinheiro, você pode ir lá na farmácia tal, comprar na minha conta, que eu vou pagar depois. Ele foi. No caminho, adivinha quem ele encontrou? Os amigos, entre aspas. Lei de afinidade, lei de simpatia. Os simpáticos se atraem, no caso os viciados. Ei, cara, entra pra cá. Não vou mexer com isso mais não. Terça-feira você é internado, estava tudo pronto para ele ser internado na terça-feira. Estou tomando remédio, não posso misturar, tá? Não, aqui, teu remédio é esse aqui, cara. Tá aqui o remédio que você precisa. Aí alguém ajudou ele a entrar e ele entrou. 9 e pouco da manhã. Quando foi 2 horas da tarde, ele foi para cá. Chegou lá, a mãe, naquela situação, né? Já que era de costume, a mãe ficou brava com ele, passou a mão no cabo de vassoura e deu nas costas dele. Quebrou, inclusive, a vassoura. E o que fez ele? Entrou para dentro. No quarto dele tinha um punhalzinho assim, que ele costumava fazer cigarro de palha. Ele cortava a palha para fazer o cigarro. Ele deu uma olhada assim e saiu matando. Então, gente, é a sintonia. É a sintonia. Por isso que a gente tem que matar o mal pela raiz. Percebeu que está entrando no caminho do mal, tem que cortar logo. Porque se o mal cresce,
ele se torna às vezes maior do que a própria pessoa, como foi o caso desse rapaz. Claro que nesse quadro aí existe a questão da obsessão, dos amigos obsessores dele, né, que já estavam acostumados a levá-lo para o bar e tudo mais. Mas veja, chegar ao extremo de um crime desse. A gente tem que aprender a observar e analisar as pequenas tendências para o mal que nós temos. Todos nós as temos. É só observar nossos vícios. A preguiça, a maledicência, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a intolerância, a impaciência, a soberba. Os vícios é que nos levam para o mal. E a consequência do mal, como nesse caso que eu acabei de contar, é o quê? Dor. Dor grande. E o compromisso do resgate, que pode durar muitas reencarnações. Para resgatar um crime desse, Deus que ajuda. Deus que ajude que esse rapaz consiga rápido. Mas na maioria das vezes o resgate desse de um crime, né, contra a própria mãe, leva-se séculos para ressarcir. Então, a gente às vezes pensa, mas eu nunca vou matar ninguém, será? Será? Às vezes a vida nos coloca em tal situação tão dramática que a gente acaba perdendo o bom senso. Nós somos todos doentes da alma, mas nós não temos, às vezes, conforme o conflito que nós estamos vivendo, nós não temos um dimensionamento da nossa doença. Não sabemos até onde nós podemos chegar. Nós podemos matar, sim. Então, essa lição, ela nos esclarece o quê? O que é o mal, o que é o bem. Se o mal é necessário ou não, ficou claro que ele ainda é necessário. Mas que essa necessidade vai desaparecer quando nós atingirmos maior compreensão das coisas, ou seja, evoluirmos. Porque nós estamos ainda no planeta de provas e expiações. Mas já estamos adentrando um novo mundo. Tudo está sendo reorganizado no plano espiritual, a própria natureza já está sendo modificada para que nós venhamos a viver num mundo de regeneração, onde ainda haverá mal, mas bem menos do que agora nós enfrentamos. Então, nós precisamos, cada um de nós, orar muito, estarmos sempre vigilantes, ter o desejo sincero, a vontade real, verdadeira, de sermos o melhor que nós pudermos enquanto estamos aqui, na carne. Porque lá do outro lado da vida, no plano espiritual, é muito mais difícil. E é aqui que nós padecemos, sofremos a dor que nós precisamos sofrer e processamos a nossa evolução. A evolução não se processa no plano espiritual, é aqui. Porque se ela pudesse ser processada lá, não haveria necessidade de reencarnação. Claro que quando nós estivermos no plano espiritual, nós teremos estudos, teremos uma compreensão maior da vida, conforme o espírito, né? Depende tudo das condições e da vontade do espírito. Existem, por exemplo, os mundos transitórios, que eles não são habitados por encarnados, mas eles são lugares apropriados para os espíritos que querem avançar mais rápido, se encontrarem pela lei de afinidade, pelas simpatias e estudarem juntos, traçar planos para a próxima reencarnação. Tudo isso sob a orientação dos benfeitores espirituais. Então, o mal existe, mas o bem também existe. Nós podemos vencer o mal? Podemos. Depende da nossa boa vontade. Na medida em que nós abrirmos a nossa consciência
compreendermos por que nós vivemos aqui, o que viemos fazer aqui, para onde iremos quando sairmos daqui, o que será de nós depois que não formos mais esse corpo aqui. Essa compreensão da vida, verdadeiramente, é que nos redireciona. E aí vamos deixando o mal para trás, o homem velho, e vamos assumindo o posicionamento do homem novo, que é o homem evangelizado. Por isso é necessário estudar, além do Livro dos Espíritos, também o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe, nos dê essa coragem, essa vontade para vencermos as nossas dificuldades e nos tornarmos pessoas melhores. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado.